Vamos falar muito sobre essa mudança no comando técnico do Cruzeiro. Quero saber de você, torcedor que tá em casa. O Cruzeiro errou no planejamento, demorou demais pra agir, participa com a gente. Vamos pra Toca da Raposa, Rodrigo Franco tá lá, porque enquanto o Cruzeiro aguarda o novo técnico, já tá buscando reforços, mais, né? Boa tarde, Rodrigo, conta aí. Fala, Maurício, boa tarde para você que está com a gente no GE. Cruzeiro está tentando a contratação de um lateral direito, posição difícil de achar no mercado. Júnior Caissara é o nome, 33 anos, o último clube dele foi o Başakşehir da Turquia, também passou pelo Schalke 04 da Alemanha, Gil Vicente de Portugal. Aqui no Brasil ele saiu cedo, com 21 anos, jogou no América de São Paulo, no Santo André. O Cruzeiro fez a proposta formal para contar com esse jogador. E aí tá esperando a resposta, quem sabe ele pode pintar aqui na Toca da Raposa, que tá com uma rotina um pouco diferente, a maioria dos jogadores está de folga, desde a derrota para o América e a eliminação no Campeonato Mineiro, se reapresentam na quinta-feira de manhã, já com o Pepa, o novo treinador, já está a caminho, quinta-feira começa o trabalho, a era Pepa no Cruzeiro, Maurício. Valeu, Rodrigo, olha quem eu convidei aqui pro estúdio é Henrique Fernandes. Tudo bem, meu cara? Entra o Pepa, novo do Cruzeiro. sai o Pesolano. É isso. Mesmas ideias, o que o torcedor pode esperar, Henrique? Quando você tem uma troca de treinador, nunca é 100% igual, né? Cada treinador tem suas características, tem suas influências. O Pepa vem de uma escola diferente, a escola portuguesa. O Pesolano já era um treinador preparado aqui na América do Sul. Mas o Pepa tem um histórico bacana de trabalhos e trabalhos semelhantes ao que ele vai tentar desenvolver no Cruzeiro. De pegar times que não são orçamento top na liga e se consolidar na liga, não correr risco de rebaixamento. Foi assim o trabalho dele no Tondela, em Portugal. Foi assim o trabalho no Vitória de Guimarães, inclusive brigando por vaga em competição internacional. E no Passos de Ferreira, principalmente, o time que estava vindo da Série B, igualzinho o Cruzeiro, que ele na primeira temporada manteve na primeira divisão e na temporada seguinte classificou para a competição europeia. Então ele tem um histórico que é interessante para o Cruzeiro, Maurício. Você falou do histórico, agora na prática, pensando, né? Pesolano. Jogava com 3 zagueiros. O que a gente pode esperar aí, ó, de um campinho? Isso aqui é um esboço, né? A gente não sabe o que o Pepa vai entender de cada jogador do Cruzeiro, mas uma coisa eu já imagino. 3 zagueiros, o Cruzeiro vem utilizando. Acho que não vai usar mais. Pepa não utiliza normalmente 3 zagueiros. Ele gosta de defender com uma linha de 4 jogadores, 2 laterais e 2 zagueiros. E aí chama atenção para uma posição especificamente, que é essa posição do primeiro volante, ó, Neto Moura ou Richard. E normalmente ele usa um jogador ali que tem muita influência no jogo. E no trio de frente, que ele gosta de muita mobilidade. Isso pode ser bom pro cara do time nessa temporada, o Bruno Rodrigues, né, Maurício? Muita crítica na reta final do trabalho do Pesolano, porque o Bruno vem jogando como um ala ali pela direita. O Pepa não vai improvisar o Bruno Rodrigues. Surpreendia demais. Eu acho que ele vai usar o Bruno como um atacante e com liberdade de movimentação para se associar a Nicão, a Gilberto, os outros atacantes. A posição de volante que eu citei, vejo uma disputa mais clara entre o Neto Moura e o Richard. O Neto é um cara que precisa, nessa temporada, recuperar o trabalho do ano passado. E acho que é parte do trabalho do novo treinador recuperar tecnicamente alguns jogadores do ponto de vista individual. E o Richard é o cara que chegou por último, acabou de ser contratado, veio do Ceará, e é um cara que também pode fazer esse papel de primeiro homem. Acho que tem disputa aberta em todas as posições no Cruzeiro e o Pepa tendo um período aí até a estreia no Brasileiro para tomar as decisões. Vai ter 3 semanas aí para trabalhar o Pepa. Vamos. Agora na hashtag GE Minas, você tá participando. O Bruno César disse que o Pesolano podia aproveitar e levar o Rafael Cabral embora. O pessoal tá na bronca. O que você achou dessa troca? Pesolano pelo português Pepa. Mas na direção do Cruzeiro explicou todos os detalhes dessa mudança de comando técnico. Vamos ouvir mais contratações do Cruzeiro ou não? Em menos de 24 horas, muita coisa aconteceu. Aloísio! Mandou o toque de cabeça! Bateu no cantinho, Ale! A comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. Eliminação, despedida, anúncio, explicações. A gente conseguiu identificar no Pedro Felipe e o Pepa como a figura ideal para fazer essa transição e assumir o projeto agora pensando no Campeonato Brasileiro. O que parece ter sido super rápido, na verdade foram apenas anúncios do que já estava definido há mais tempo. Pesolano já tinha avisado que não ficaria. E mais de uma vez ele deixou claro que ele enxergava que o ciclo dele poderia se encerrar durante o ano passado. Iniciamos o Campeonato Mineiro. No jogo especificamente do Pouso Alegre, a gente enxergou uma mudança. Com 10 minutos de jogo, o Dragão aparece assustando o Cruzeiro. Dia 7 de fevereiro, aquele jogo, na prática, foi o último antes de o Cruzeiro iniciar a busca por um novo treinador.
Diferentemente das outras vezes em que a gente conseguia enxergar o Pesolano, mesmo após essas reflexões sobre saída, ele totalmente energizado, muito comprometido, 100% focado, a gente viu que ali ele já não estava de corpo e alma no projeto. A revelação da intenção antiga de saída do Pesolano levantou questionamentos sobre o planejamento do clube. Será que foi a estratégia certa? Será que não era para já ter tirado ele do clube em dezembro e ter começado com um novo técnico em janeiro? Porque o Cruzeiro teve um bom tempo de pré-temporada e teria o estadual para fazer testes. O último jogo do Cruzeiro em 2022 foi no dia 6 de novembro. Do fim da temporada passada até o anúncio da saída do uruguaio foram 133 dias, mais de 4 meses. O resumo da perda de tempo. Estávamos cobrando evolução de um trabalho cujo prazo de validade era a eliminação do estadual. O Cruzeiro contratou reforços já sabendo que trocaria de treinador. Marlon e Richard, por exemplo, chegaram depois que o clube já negociava com Pepa, mas tinha Pesolano no comando. A gente pediu a opinião do Pesolano em vários nomes, né? Ele mesmo sabendo da saída, a gente sempre deixou claro, e ele sempre deixou claro, que o nível de alinhamento é tanto que ele sempre quis contribuir com o projeto do clube. Um técnico ajudando na montagem do elenco que será comandado por outro, algo que não preocupa o clube. Pepa é um português com carreira quase toda portuguesa. Ele tem poucas experiências internacionais. Como atleta, fez 15 jogos na Bélgica. Como técnico, 16 partidas na Arábia Saudita. Seria esse um problema para a adaptação dele no Brasil? O Cruzeiro confia que não. Pepa, ele vem para o futebol brasileiro já conhecendo muito do futebol brasileiro. E ele vem com uma estrutura de apoio para fazer com que qualquer tempo de aprendizagem que seja necessário seja encurtado. A missão que era do uruguaio Paulo Pesolano agora é do português Pedro Felipe. Nosso diferencial competitivo é a nossa capacidade de trabalho. A gente precisa trabalhar melhor que os outros. E o nosso projeto, esse que fez a gente escolher o Pesolano, esse que fez a gente escolher o Pepa, esse é o nosso diferencial. Estamos na expectativa pela chegada do português Pepa de uma nova era no Cruzeiro e vai ter alguns dias, antes de voltar a campo. Enquanto isso, os bastidores seguem agitados. O Fred Teixeira aqui no estúdio comigo pra gente falar sobre esta terça-feira da Raposa. Realmente, o dia agitado no Cruzeiro, fora dos bastidores, nesse aguardo da chegada do português, o novo comandante Pepa vai chegar ao Brasil, provavelmente amanhã, e na quinta iniciará de fato os seus trabalhos na Toca da Raposa. Vai ter alguns dias, claro, o Cruzeiro não tem compromissos oficiais até a estreia na Copa do Brasil e no Brasileirão, já que foi eliminado na semifinal do Mineiro. Então ele vai ter pouco mais de 20 dias para conseguir conhecer o grupo de fato. Claro que ele já vinha acompanhando as partidas, até porque já havia sido contactado há muito antes, já estava acompanhando o Cruzeiro de longe, mas no dia a dia, no trabalho ali com jogadores, no dia a dia é diferente. Ali ele vai conhecer realmente o potencial de cada um, vai poder colocar as suas ideias em prática, para poder aí sim armar a equipe. Vão ser 20 dias até a estreia na Copa do Brasil, que deve ser confirmada entre o dia 12 e 14 de abril. A CBF ainda vai fazer o sorteio dessa terceira fase, qual será o adversário e quais serão as datas dos confrontos. E depois, logo na sequência, no início do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já estreia diante do Corinthians em São Paulo, uma parada dura que o Pepa terá logo no seu início de trajetória no Cruzeiro. É um treinador que se destacou no futebol português, principalmente no comando de equipes pequenas ou médias e conseguindo fazer um trabalho de qualidade exatamente em situação semelhante ao que o Cruzeiro se encontra hoje. Clubes com limitações muito grandes de investimento, com elenco relativamente modestos, mas que em campo conseguiram bons resultados. O que é bom resultado? O torcedor do Cruzeiro tem que estar ciente disso. Não é pensar em título, não é pensar em taça. Bom resultado, ele conseguiu levar equipes médias ou pequenas a classificações à Liga Europa, por exemplo. Guardar as proporções para o futebol brasileiro seria como se conseguisse conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana.
o que pro Cruzeiro, de acordo com aquilo que a gestão Ronaldo tem planejado pro Cruzeiro, seria já sensacional na atual circunstância que o Cruzeiro se encontra. O Cruzeiro, o torcedor tem que estar ciente, vai lutar pela permanência sim, e aí depois, garantida a permanência, caso os resultados venham sendo positivos, pensar em algo mais, uma possível classificação às competições internacionais, como por exemplo a Sul-Americana. Só que o Pepa vai chegar aqui, Pedro, com uma situação bem complicada. Por quê? O tempo corre contra ele. Todos os outros times da Série A do brasileiro já estão com seus treinadores desde a temporada passada, à exceção do próprio Cruzeiro e do Cuiabá, que não por coincidência também tem um português no comando. São 8 portugueses entre os 20 times na Série A, 8 treinadores portugueses, mas todos os outros já têm um trabalho de longa data, já disputaram o estadual, já fizeram os seus laboratórios, já conhecem seus jogadores, e ele não. E mais complicado ainda, ele tem uma metodologia de trabalho, um estilo de jogo bem diferente do que o Pesolano tinha no Cruzeiro. Então isso pode ser um elemento que dificulte no início para a adaptação dos jogadores também. Os jogadores já estavam sofrendo para se adaptar àquilo que o Pesolano estava tentando. Pode ser que tenha mais uma dificuldade inicial nesse momento, também com a chegada do... Ele vai ter os primeiros dias, algumas semanas cheias de trabalho para começar a implementar a sua filosofia. E o que nos parece ser a filosofia do Pepa? De ontem para hoje, a gente passou bastante tempo pesquisando, né, sobre a carreira dele. É um treinador que pouca gente de fato conhecia a fundo aqui no Brasil. Um treinador que teve passagens por equipes menores no futebol português. Hoje em dia o futebol português tem ainda menos visibilidade, né? Acho que uns 10, 15 anos atrás aqui, quando já não tinha tanta, né? Mas já não tem mais a preferência na TV fechada na maioria dos finais de semana. A gente não acompanha tanto as equipes menores do futebol português. E por último no Altai, lá na Arábia Saudita. O Pepa nos parece, Fred, gostar de um estilo de jogo parecido com o do Pesolano em termos de intensidade, mas em termos táticos, vocês até destacaram ao longo do dia ontem que ele fala em uma entrevista que ele é um treinador de cabeça aberta, que ele gostava muito de ideias mais rígidas e tal, mas passou a ser um treinador que olha com bons olhos a possibilidade de mudar. E essas mudanças, elas fazem um time mais dinâmico. Na avaliação do treinador do Cruzeiro, do novo treinador que vai chegar para o Cruzeiro, é uma expectativa de se jogar, por exemplo, com um volante só, como ele fez até agora, né? Em boa parte dos times na carreira, é uma característica que ele gosta de ter um volante mais marcador, mas que também saiba ali construir. Outro ponto que detectei de entrevistas do Pepa relacionado a esse elenco do Cruzeiro, que vão em contramão ao elenco do Cruzeiro, a saída de bola com o goleiro. Ele fala, não preciso muitas vezes ter uma palavra dele, uma entrevista ao Futuri. Eu não preciso ter o 6, como eles chamam lá em Portugal, o 5, né? O volante vindo entre os zagueiros para receber a bola toda hora, se eu tenho o goleiro para usar. E no Cruzeiro a gente já viu um início de temporada, aliás, no ano passado a gente já analisava isso, mas no início de temporada tivemos vários lances em que o Rafael Cabral deixa a desejar nessa questão da saída de bola. Outra situação, ele gosta de ter, né, velocidade dos lados, então são vários jogadores disputando ali a mesma função, a mesma posição, quem sabe, nesse elenco do Cruzeiro. E por outro lado, né, são pontos muito positivos em relação ao fato de ser um estudioso, de ter uma comissão técnica extensa, que trabalha também muito em cima dos seus adversários e que tem até especialista em bola parada, enfim, preparador de goleiros que ele tem de confiança. Nos parece, né, ser um treinador que chega para comandar um projeto, né, para não ser um treinador que chega para pouco tempo. Vamos ver como isso acontece no decorrer dos fatos, porque o futebol brasileiro cobra muito pelos resultados. Vamos acompanhar o Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Ontem aqui no Super FC a gente repercutiu parte da entrevista coletiva que deu o Pedro. E ao final dessa coletiva, né, a gente já tinha terminado aqui o Super FC, ele explicou os motivos pelos quais o Pepa foi o nome escolhido pela diretoria do Cruzeiro, como é que esse processo de escolha acabou acontecendo. O nível de exigência e de cobrança, a gente tirou muita informação com pessoas em Portugal, né? Atletas que trabalharam com ele, outros treinadores, diretores que trabalharam com ele. Todo esse processo decisório, por isso que ele leva tempo,
foram nos dando a segurança de que a gente não vai diminuir o nosso nível de intensidade de trabalho aqui dentro, de que a gente vai ter um treinador com muita energia para tirar o máximo dos jogadores aqui e, principalmente, a gente não vai ter uma mudança abrupta com relação ao modelo de jogo. É óbvio que a gente entende que o Pepa ele deve fazer alguns ajustes, né? O Pepa também ele olha para esse elenco, ele já conhece alguns jogadores porque ele foi estudando ao longo do tempo. Mas a segurança é justamente porque a gente não está vendo de forma alguma uma mudança conceitual. O perfil de trabalho ele é muito parecido. E o nosso principal receio era a gente conseguir encontrar alguém que mantivesse o nível de exigência e de cobrança que o Paulo Pesolano tinha, né? E isso o Pepa tem. E isso ele conseguiu entregar, mesmo em clubes menores, ele conseguiu superar a expectativa que normalmente a equipe teria nas competições do Campeonato Português. Ele conseguiu, em alguns momentos, elevar a entrega dessas equipes, mesmo com limitações e com elencos com menor capacidade de investimento. Algo mais sobre o Portuga, Fred Teixeira? Acrescentar que ele tem um contrato, vai assinar um contrato de 1 ano com possibilidade de renovação por mais 1 ano. Vamos acreditar que isso vai acontecer, que o Cruzeiro tem que apostar na continuidade. E dentro do que você falou, Pedro, por um outro lado, essas diferenças que ele tem no estilo do jogo, tem algo que pode ser favorável. Uma coisa que a torcida do Cruzeiro vinha questionando muito, por exemplo, o fato do Bruno Rodrigues estar atuando improvisado, muitas vezes como ala, com o Pepa, ao que nós estudamos aí nas equipes que ele dirigiu, isso não acontece. Não é um treinador que opta muito por improvisações, não é muito adepto disso. Lateral é lateral, não é um treinador que opta por uso de ala. Geralmente sua equipe vem com lateral mesmo de origem, e o meia pela direita faz aquela dobradinha ali com o atacante extremo de direita. O meia pela esquerda faz a dobradinha, no caso, com o Bruno Rodrigues. Então, nesse ponto de improvisações, de jogadores atuando fora de suas posições, pode ser que isso mude. Agora, uma questão que a gente falou também no bastidores: ele joga com um volante só, né? O Cruzeiro tem 8 no elenco, sendo que desses vários foram contratados agora. Vamos ver como ele vai lidar com isso. Não gosta de um camisa 10 centralizado, ele gosta de 2 meias que tem uma facilidade de flutuação pelas beiradas. Então, assim, vamos aguardar. Vai ser muita mudança que, ao que tudo indica, apesar do Pedro Martins ter dito que não muda a consciência, a questão da intensidade, isso realmente não. Mas tem muita coisa no papel que pode mudar nessa formação tática do Cruzeiro com o Pepa em relação ao que era com o Pedro. E o Pepa até a manhã de ontem, né? Vocês até registraram antes mesmo desse anúncio oficial que ele estava ganhando a enquete, era um nome ali que a torcida do Cruzeiro não conhecia muito, mas entre as opções de mercado, o Pepa era um nome até bem aceito. Só que de ontem para hoje, né, Fred, alguns protestos foram registrados aí por parte da torcida do Cruzeiro aqui em BH. Eu acho complicado a gente usar o termo torcida do Cruzeiro. Por quê? Os protestos, quando eu protesto abertamente. Sim. Os protestos, nenhum deles tinha autoria. Não é anônimo, né? É tudo anônimo. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado quando usa esses protestos. Mas o fato é, faixas com críticas a Ronaldo, a gestão da SAF, a falta de transparência da FAF, e também até o Sérgio Santos Rodrigues, presidente da Associação Cruzeiro, foram espalhadas por vários pontos de Belo Horizonte. A gente sabe que existe também, claro, torcedores que estão incomodados, estão insatisfeitos com a SAF, existe sim. Mas nós sabemos também que existem questões políticas importantes nos bastidores do Cruzeiro. Tem gente que até hoje ainda não aceitou o fato do Cruzeiro ter se transformado em SAF, e essa é a grande realidade. Muita gente que perdeu algumas autonomias que tinha, alguns privilégios, que se sentiu incomodado com a SAF. Então eu não descarto interferência política nesse tipo de protesto. Até porque uma das faixas nós queremos título. Em que mundo esse povo está vivendo? Gente, o Cruzeiro não vai conquistar títulos, pelo menos a curto prazo. O Cruzeiro está sendo reconstruído. A realidade do Cruzeiro é outra, e quem fez essa faixa aí ou está querendo
tomar alguma coisa por trás, ganhar alguma vantagem de alguma outra forma, ou está totalmente descolado da realidade. O choque de realidade que o Cruzeiro está sofrendo, parece que tem gente que até hoje ainda não entendeu. Concordo totalmente com o que você disse, Fred. Daqui a pouco você volta pra gente falar de futuro do Cruzeiro. E também não é a curto prazo não, viu, Fred? Tem futuro chegando agora pro time principal, zagueiro que deve ser oficialmente confirmado. O Castanho já tá na guarda, já tá na Toca da Raposa, fez exames. E tem futuro a médio prazo, as crias da Toca também. Quem sabe no futuro, em breve, mais presença no elenco profissional também. Deixa eu mandar um abraço pro Renato Gomes aqui, dizendo que é torcedor do Cruzeiro, mas não tem protesto de torcida. Isso é protesto de quem perdeu a boquinha no conselho, na opinião do nosso ouvinte. A torcida não tá com tempo para colocar faixas reclamando da diretoria. Cruzeiro de volta, Fred Teixeira. Vamos, Cruzeiro! Ontem o time sub-20 do Cruzeiro conseguiu mais uma boa vitória no Campeonato Brasileiro da categoria. 4-2 sobre o Grêmio no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O Cruzeiro chegou a abrir 2-0 no placar, permitiu que o Grêmio empatasse, mas depois conseguiu mais 2 gols no segundo tempo, fazendo o placar positivo. Com esse resultado, o Cruzeiro sobe na tabela de classificação e volta a jogar apenas na sexta-feira contra o Goiás, fora de casa. São os crias da Toca tentando buscar a classificação para a próxima fase da competição e mostrando serviço também, por que não, para o novo treinador que chega. Vários desses jogadores podem sim ser aproveitados no elenco principal do Cruzeiro no decorrer da temporada.